Bom dia, amigos da Sala 57. Ótima segunda-feira a cada um de vocês. Que bom conversar com você nesta manhã. Aqui, uma manhã chuvosa. Amigos, vez ou outra eu vou gravar o áudio em horários diferentes. Afinal de contas, nós estamos de férias, né? E às vezes eu faço meu momento de reflexão e não gravo o áudio na hora, né? Porque tá tudo em silêncio em casa, as crianças estão de férias e estão dormindo, né? E aí, às vezes, para evitar um pouco de barulho, eu gravo um pouco mais tarde, tá certo? Mas o importante é que a gente vai estar junto aí. Se prepara para o jejum de quarta-feira, viu? Um tema poderoso, um tema abençoado, iluminado pelo Espírito. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, tá? Hoje, quero refletir com você no capítulo 5 do livro de Esdras. Esse é um capítulo muito interessante. Afinal de contas, o povo de Deus está reconstruindo novamente ali, após aquela parada, né, que eles tiveram. Aparece o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e eles animam o povo com profecias de Deus para que eles levassem avante a obra. E o povo então manda a brasa na construção. E aí os informantes do rei, ao olharem a edificação que estava sendo reconstruída, eles perguntam para aquele povo, né, para o povo judeu, com ordem de quem que eles haviam retomado aquela construção. Aqueles informantes do rei estavam preocupados, e era natural, porque primeiro que eles eram os olhos do rei naquela terra, e segundo que se acontecesse alguma rebelião sobre as terras que estavam no governo, sobre a jurisprudência deles, eles seriam penalizados. Então, toda e qualquer movimentação diferente do normal, eles deveriam comunicar rapidamente ao rei, para que o rei pudesse tomar as devidas providências, né? E eles fizeram dessa forma. Mandaram então uma carta ao rei, e o rei fez aquela pesquisa e conseguiu encontrar, inclusive a gente vai ver amanhã, o teor dessa carta encontrada pelo rei. Mas na carta que esses informantes do rei enviam ao rei, me chama muita atenção o verso 11, e sobre este verso que eu gostaria de refletir com você. Eles descrevem aquilo que estava acontecendo, descrevem a pergunta que eles fizeram para os líderes, porque eles queriam saber com ordem de quem que eles haviam recebido, para poder reconstruir, e quais eram os nomes dos líderes daquele motim. E aí a resposta diz o seguinte: essa é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e acabou. Nós somos servos do Deus do céu e da terra. Amigos, se esta apresentação não servir, não há nenhuma outra que sirva. Nós somos servos do Deus, dos Criador dos céus e da terra. Que coisa extraordinária! Você consegue enxergar que aquele povo tinha a noção exata do senhorio de Deus sobre a vida deles? Eles não eram carpinteiros, eles não eram sacerdotes, eles não eram é, é, pedreiros, lavradores, guerreiros, eles não eram nada disso. Eles simplesmente se denominam servos do Deus do céu e da terra. Eles sabiam que o Senhor, o grande eu sou, era o Deus dele. E sobre o nome de Deus, sobre a bandeira de Deus, sobre a ordem de Deus, é que eles estavam reconstruindo aquele templo ao Senhor. Se as pessoas perguntarem hoje para você quem é você, o que você diria? Talvez você seria tentado a dizer: eu sou um advogado, eu sou um vendedor, eu sou um contador, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto, eu sou um professor ou uma professora, eu sou pastor, eu sou dona, eu sou uma dona de casa. Se alguém perguntasse qual seria a sua
ocupação, o que você diria? Ou quem é você? O que você diria? Veja, talvez você e eu, como cristãos, precisamos aprender um pouco mais sobre o que está escrito nesse texto. Nós somos servos do Deus do céu e da terra. Ponto final. Amigos, se a prerrogativa de Deus como sendo nosso Senhor não servir para alguma coisa, não há mais nada que sirva. Entenda, não importa qual seja a sua formação acadêmica, não importa qual seja a sua ocupação profissional, não importa quais sejam os seus hobbies, não importa qual seja o saldo da sua conta bancária, não importa qual seja o seu sobrenome, não importa quais sejam os títulos que você tenha acumulado ao longo dos anos. Se você não é servo do Deus vivo, nada disso vale. Absolutamente nada. Nada disso vale. O povo naquela época, eles conseguiram entender, ao olhar toda a história, de que uma única coisa eles eram: servos. Uma única coisa eles deveriam fazer: obedecer. Um único Deus eles tinham, o Criador do céu e da terra. E você e eu hoje, quem nós somos? A quem servimos? A quem obedecemos realmente? Agora vejam, se colocar e dizer que é servo do Deus vivo é muito mais do que uma expressão verbal da boca para fora. Por quê? Hoje muitas pessoas falam: não, eu sou servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Agora, veja que nesse contexto da história de hoje, quando eles colocam e quando eles se colocam como servo de Deus, na verdade eles estão se colocando sobre pena de morte. Pena de morte, exatamente. Porque imagine que o rei não reconhecesse a autoridade de Deus, ele mandaria matar aqueles judeus na mesma hora. Agora, muitas vezes você e eu queremos usar esse essa expressão, né? Somos servos de Deus, quando na verdade a nossa vida muitas vezes não corresponde com isso em todos os seus detalhes. Se você é servo de Deus, você precisa aceitar o senhorio dele. Você precisa aceitar as ordens dele. Você precisa aceitar tudo que ele demanda nas escrituras sagradas. Assim diz o Senhor e ponto final. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, não é o meu plano, não é a minha casa, não é o meu carro, não é a minha profissão, não é o meu dinheiro. Nada mais é meu, porque um servo, ele não tem absolutamente nada. Tudo pertence ao seu Senhor. Nós somos servos do Deus do céu e da terra. Que privilégio você e eu hoje temos de poder usar essa expressão, de podermos ser escolhidos por Deus e escolher a Ele como sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. O meu desejo é que para o dia de hoje a sua vida evidencie que você é servo e serva do Deus do céu e da terra. Um grande abraço a você. Clame, peça e receba o batismo diário do Espírito sobre a sua vida e caminhe em vitória no nome de Jesus. É o meu desejo, é a minha oração para a sua vida no dia de hoje. E amanhã nos vemos juntos aqui na Sala 57.